Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está feliz de estar na casa do Pai? Glória a Deus. A 10ª noite, eu creio que será a continuação de uma grande obra que Deus já tem feito, desde o dia 3 até hoje, amém? E vai ser a continuação em nome de Jesus. Gostaria que você, antes de abrir a palavra, gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Desde a época, do convite do pastor Paulo, da convocação para estar aqui nessa noite, eu já vinha pedindo uma palavra para Deus, do que falar aqui, Uma simples palavra, algo breve, mas que fosse poderoso. E desde a primeira noite, Deus já vem confirmando aquilo que Ele já tinha me falado desde o dia 30, dia 31 de dezembro, mais ou menos. Foi quando veio o chamado. E eu creio que estas noites estão sendo continuações, estão sendo construídos pilares na vida de cada um de vocês, na minha vida, nas suas famílias, na sua vida profissional, sentimental, ministerial. Cada noite, tudo que foi falado aqui desde o início, sobre família, sobre amor, sobre largar a capa, sobre adoração no sábado, no domingo, ontem, a questão de profetizar, são pilares que neste ano você tem que ter na sua vida. Tenha essas metas, tenha esses pilares na sua vida. Todos eles, aqueles que estiveram aqui, que anotaram, estude, porque com certeza, nesse ano, você vai precisar disso, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra, 2 Crônicas, no capítulo 20. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Quantos acharam? Amém? Você que não tem Bíblia pode acompanhar aqui no telão. Amém? A partir do verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá o seguinte: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Guede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. Guarde isso, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Verso 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados.
Amém? Vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, porque só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Por isso fala conosco, que não seja o homem, que não seja a mim falar, mas sim o teu Espírito, que a tua palavra sim é que tem poder de sondar, de esquadrinhar todo o coração e dar, Senhor, a resposta que os teus filhos precisam, que nós precisamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero falar nessa noite sobre adoração. Amém? Quantos sabem o que é adorar? Alguém se habilita a dizer o que é adorar? Adoração é devoção. Adoração é prostrar-se. Amém? Adoração é você venerar algo. É você prestar toda a sua devoção, todo o seu eu para este alguém. Amém? E nesse texto de 2 Crônicas 20, Josafá estava num período aparentemente tranquilo, quando os moabitas e amonitas vieram em guerra contra Judá. E o rei Josafá, então, sabendo da notícia, ele primeiramente ficou alarmado, ficou preocupado, como todos nós ficaríamos numa situação dessa, eu creio. Mas o grande segredo que Deus ministrou ao meu coração e quer para a sua igreja para esse ano é a adoração. A adoração a Deus, a veneração a Deus. E quando eu falo em adoração, não é só música. Muitos pensam que não, vamos adorar, vamos levantar a mão, põe um louvor aí, vamos cantar. Não é só isso, não. Foi falado aqui no sábado pelo pastor Marcos. Adoração é serviço. Adoração é contribuição. Adoração é falar de Jesus. Adoração também é missões. Adoração é ser fiel na casa dele, fazer a obra. E eu creio que neste ano, grandes livramentos Deus terá para a sua vida, para a minha vida, eu profetizo isso. Quando nós, em meio à guerra, em meio à tristeza, muitas vezes em meio aos problemas, formos para Deus para buscá-lo. Amém? O que me chama a atenção, no versículo 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Ou seja, numa hora de aperto, né? Muitos se voltam para Deus, né? Oram, falam, Senhor, o que eu faço? Muitas vezes só na hora do aperto, né? Mas não é só na hora do aperto não, irmãos. Esse ano, a adoração será uma grande chave para o seu livramento. Amém? Busque o Senhor. Procure estar, né, como foi falado no início pela Débora, que não seja somente 12 dias desse ano. Que seja uma continuação, amém? Da sua vida de busca. Você não precisa estar na igreja para buscar o Senhor. A reunião de congregação é bíblico, é claro que é bíblico, mas é um momento de comunhão entre os irmãos. Mas você pode buscar o Senhor na sua casa, você pode buscar o Senhor no seu trabalho, em meio às suas lutas, em meio às suas guerras. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Como eu disse, a adoração não é só música, mas a música também faz parte da adoração, e é algo muito importante. E é o que aconteceu nesta história, né, de Josafá. E eu quero mencionar 3 pontos, quero que você que está anotando possa refletir nesses 3 pontos que eu quero dizer a você nessa noite. Primeiro ponto, do verso 1 ao verso 5, né? Não temer o que virá este ano. Josafá estava numa guerra, ele estava vindo um exército enorme, né? Diz aqui no verso 2, um exército enorme contra ti, vem de Edom. Então não tema o que virá esse ano. Esse ano será um ano difícil aos olhos do mundo, ao mundo econômico, ao mercado de trabalho, a política, nem se fala. Todos têm acompanhado o que tem acontecido. Esse ano terá as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E todos, não sei quantos viram a situação de caos que está a saúde no Rio de Janeiro. E muitos investindo e o governo investindo em grandes estádios, em grandes obras. Então, irmãos, não espere muito dessa nação para esse ano. Não espere que com a queda da Dilma ou com o impeachment ou com o que quer que seja, a situação vai melhorar. Vai vir a guerra. Vai vir temores, vai vir situações difíceis, vai faltar dinheiro, vai. Mas nesses momentos, não tema, amém? Não temer os moabitas, né? A gente pode até parafrasear, né? Não temer os moabitas que vêm de Brasília, amém? Não tema. Muito menos os meunitas ou amonitas, amém? Esse é o ponto que eu quero destacar para você. Não tema.
Porque no verso 5, Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E ele, no versículo 3, ele diz que consultou o Senhor. Então, quando vier o problema, quando vier a dificuldade, muitas vezes quando vier a demissão, muitas vezes quando vier o corte de verbas no seu emprego, quando vier a falta de recursos, busque ao Senhor. Ajoelhe-se. Busque direção. Fala, Deus, fala comigo. O que o Senhor quer de mim? Me dá direção, me dá estratégia. Amém? E Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Segundo ponto, versículo 14, 15 e 17. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf. E ele disse aqui, né? Escutem, todos os que vivem em Judá e o rei, assim diz o Senhor, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa do exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Eu profetizo na sua vida, a batalha não será sua, não é sua, mas lance-se aos pés do Senhor, entregue a Ele, amém? Sua dificuldade, o seu temor, e faça como esse levita fez, profetizou, como foi falado ontem, né? Pelo Marcão, profetizou a todos. Então profetiza o seu problema, profetiza a sua dificuldade, amém, querido? Profetiza lá no seu emprego, às vezes está faltando venda, você não está vendendo, às vezes você está sendo perseguido, profetiza lá, em nome de Jesus, amém? Como fez esse levita, e profetizou, não tenha medo, porque a batalha não é nossa, mas sim de Deus, amém? E no verso 17, ele reforça, vocês não precisarão lutar essa batalha, apenas tome a posição, amém? E eu anotei aqui algo interessante, né? Eu citei no início quantos poderiam falar para mim o que significa adoração. Esse é um ponto importante, aqui no verso 17. Ele diz, vocês não precisarão lutar essa batalha, portanto, ou entretanto, tomem suas posições. A adoração é uma posição sua, tem que ser uma posição sua para esse ano, em meio às dificuldades. A sua devoção a Deus, amém? A sua veneração a Deus é uma posição importante na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto, e a direção para este livramento que Deus deu foi a adoração. No versículo 18, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. Amém? Então os levitas e descendentes dos coatitas levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz, e foram para a batalha. Amém? Então quando você buscar o Senhor, quando nós buscarmos a Deus, a direção será a adoração. A direção será prostrar-se. Como eu disse, né? Adoração é prostrar-se. Adoração é devoção. Prostrar-se perante ao Senhor. Louvá-lo. Fala, Deus, eu não sei o que será, eu não sei o que vai ser, mas eu quero te adorar. Que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Então, não importa o que vai acontecer. O mundo está aí, vai seguir o seu curso, como nós temos ouvido e aprendido. Mas nós, buscando a direção de Deus, ouvindo a Deus, muitas vezes você vai se prostrar, vai adorar, muitas vezes você não vai nem adorar. Deus só vai falar com você, vai falar, filho, faça assim, faça assado, calma, segura, né? Muitas vezes a gente fala, não, vamos buscar o Senhor, né? A gente chega e só pede, né? Faz aquela lista enorme, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Muitas vezes não vai ser assim. Muitas vezes prostre-se perante o Senhor, Ele vai falar com você. Amém? Adore a Deus e Ele vai falar com você, em nome de Jesus. Amém? João 4:22 diz, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Não adore o que você não conheça. Não adore o seu emprego. Não adore a sua família. Não adore a sua situação do dia a dia. Muitas vezes o ser humano é fácil, né? A se apegar às coisas, né? Adorar as coisas. Mas adore aquele que você conhece, que é Jesus. Aquele que deu a vida por você. Aquele que salvou a sua vida. Aquele que até aqui te trouxe, né? Mesmo com lutas,
mesmo com dificuldades, mas a salvação vem dele. Amém? E eu quero citar alguns pontos importantes, algumas frases importantes sobre a adoração. A adoração é o ponto de partida para a aliança entre o céu e a terra. Quando você adora a Deus, no céu também há adoração. Os anjos se unem à sua adoração. Jesus se levanta do trono e verifica, olha, meu filho está me adorando, eu vou vir com a glória, eu vou descer. Amém? É o ponto de partida, a adoração. Muitas vezes a adoração, você vai estar ouvindo um louvor, ou você vai estar orando, e você começa a orar, e orar a palavra. Isso já se torna uma adoração. Você cantando, você estando às vezes no carro sozinho, a unção de Deus vem. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. A adoração, ela move o sobrenatural de Deus. Amém? Muitas vezes na dificuldade, né? Você vai esquecer um pouco do problema, vai se prostrar, vai adorar a Deus. E aí sim, na sua adoração, ele pode mover o sobrenatural, como foi falado aqui também no sábado, né? Nós até cantamos isso, de mover o sobrenatural de Deus. A adoração destrói os inimigos. Aqui no verso 22, né? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor, não foi o Josafá, não foi o levita, não foi o grupo de louvor, foi o Senhor que preparou as emboscadas contra os filhos de Amon e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, meu irmão, quem vai derrotar o seu inimigo, a sua dificuldade, não é o seu braço, não é o meu braço, não é a sua força, e sim o Senhor, mas através da sua adoração. Amém? Então adore a Deus. Adore a Deus com toda a sua força, no seu dia a dia. Isso é como eu disse no início, uma grande chave para o seu livramento em 2016. Amém? Precisamos honrar a Deus com a adoração. Quem honra a Deus e o adora, Deus o honrará. Amém? E que Deus possa, nessa noite, ministrar isso com você, assim como Ele tem falado comigo desde o início desse ano. Né? Tudo que foi falado aqui, como mais uma vez eu repito, todas as palavras, orações, louvores, tudo é uma construção de algo. Assim como se constrói uma casa, assim como se constrói um quebra-cabeça, assim como se constrói algo que leva tempo, né? Nós estamos aqui 12 dias, é um tempo, né? 12 dias não são 12 horas, nem 12 minutos, né? Deus está construindo isso, desde o primeiro dia, para que nós possamos, saindo daqui, possamos estar prontos para as batalhas, possamos estar prontos para as guerras, que com certeza virão. Isso não podemos fugir disso. Mas eu profetizo na sua vida, que quando a guerra vir, quando a dificuldade vier, você vai levantar um altar de adoração a Deus. Amém? Só você, diante do seu problema, adorar a Deus, dizer: Senhor, eu cantarei louvores à tua força, de manhã te louvarei, a tua fidelidade é grande, o Senhor é meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos de dificuldade. Amém? Você vai declarar: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltam, enquanto eu viver te bendirei, em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? Você vai fazer isso. Eu tenho certeza que as emboscadas Ele vai colocar para destruir os seus inimigos. Amém? E para terminar, eu quero ler 2 textos para a gente poder fazer o que estamos falando, né? Adorar a Deus. No Salmo capítulo 100, versículo 4, diz: entre por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Salmo 66, no verso 4, toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Amém, amados? Como eu disse, a adoração não é só música, mas a música também faz parte da adoração. Porque a palavra de Deus diz que em meio aos louvores, no meio dos louvores, o Senhor habita. Amém? Então eu quero te convidar a estar em pé nesse momento. E te peço que você possa fechar os seus olhos, esquecer um pouco a sua dificuldade, o seu problema. Vamos fazer o que nós temos falado aqui, que é pensar no Senhor, que é poder ouvi-lo,
Um amigo meu sempre diz, né? Quando acontece algo na igreja ou na vida dele mesmo, ele diz: Deus ainda continua sendo Deus. O Espírito Santo ainda fala e vai continuar falando. Ele sempre fala isso, né? Muitas vezes em tom de brincadeira, muitas vezes falando até sério. Mas isso é verdade, irmãos. Deus continua ainda sendo Deus. Não importa as lutas, não importa o curso desse mundo, não importa a corrupção, não importa a falta de dinheiro, não importa o salário mínimo, não importa nada disso. Deus continua sendo Deus e a palavra dele é imutável. Ele vela pela sua palavra para cumprir. E a palavra dele não volta vazia. Amém?